Ah, Adelino Nascimento. Se você botar Menina Faceira pra tocar agora, num baile da saudade, num boteco de esquina lá pro interior, eu te garanto, a mesa inteira para de conversar e começa a cantar junto. Menina faceira, eu te amo. Garota Proibida, saindo do rádio do carro numa tarde de domingo, voltando do clube. Pra mim você conversar e proibir até que nas ruas nós dois. Vou voltar para São Luís no aparelho de som da sala, com a poeira dançando no facho de... Esse era o Adelino, o cantor apaixonado do povão. Um homem que pegou a dor de cotovelo do brasileiro comum, o ciúme, a carta, o telefone que não toca, o amor que foi embora, e transformou tudo isso em música que o Norte e o Nordeste inteiro cantava de cor. E olha, não era pouca gente não. A gente tá falando de mais de 30 discos, de praça lotada, de um cara que subia no palco de blazer branco, soltava a voz, e a plateia tomava a frente e cantava mais alto que ele. A maioria das pessoas que lembra do Adelino lembra exatamente assim. O ídolo do povão, o homem que tinha tudo, que enchia os bolsos cantando o que o povo sentia. E faz todo sentido pensar assim, porque o sucesso dele foi real, foi grande, foi de arrepiar. Só que tem uma parte dessa história que quase ninguém te contou. E ela não tá em nenhuma matéria de jornal grande, não tá em nenhuma biografia bonita de livraria. Porque quando o Adelino morreu, em 2008, com só 51 anos, ficou uma pergunta no ar que até hoje ninguém respondeu direito. Cadê tudo que esse homem juntou na vida? As mansões, os carros, as fazendas, a fortuna de um cara que vendeu disco a rodo por mais de 20 anos? Cadê? E é exatamente isso que a gente vai descobrir hoje. Quem foi esse menino que saiu do interior do Maranhão com uma fita cassete na mão? Como ele virou rei do brega de praça lotada? E o que sobrou, ou o que não sobrou, depois que as luzes do palco se apagaram? Então pega um café, senta aí no sofá e vem comigo. Porque essa história começa lá atrás, numa casa simples de um povoado esquecido no mapa, muito antes de qualquer blazer branco. Ah, e antes da gente continuar, se você tá gostando, clica no botãozinho de inscrever aí embaixo do vídeo e ajuda demais o canal a continuar contando essas histórias. Tá inscrito? Então bora, vamos voltar pro Maranhão. A história do Adelino começa lá no Maranhão, em setembro de 1956. Mais especificamente, num povoado chamado Colônia Amélia, na região de Turiaçu. Um lugar pequeno, simples, dessas vilas que não aparecem no mapa. Foi ali que nasceu um menino com um nome comprido. Eunocelino Araújo do Nascimento, filho do seu Emenésio, que era agricultor, e da dona Lindaura. E ele foi o segundo de uma fila de 9 irmãos, 9 filhos. Pensa no tamanho dessa casa. Pensa numa mesa que nunca tinha lugar sobrando. A vida ali era de quem trabalha na roça. Pouco dinheiro, muito esforço e uma família grande para sustentar. A geladeira era um luxo que nem toda a casa tinha. A comida vinha do que a terra dava. E o dia começava cedo, porque na vida de agricultor não tem hora para moleza. Mas o seu Emenésio e a dona Lindaura eram daquela gente de ferro. Não reclamavam, levantavam antes do sol, criavam aquela meninada toda na base do trabalho e tocavam a vida do jeito que dava. Era assim que se vivia, naquele tempo, naquele lugar. E foi no meio dessa simplicidade toda que o pai começou a perceber uma coisa diferente naquele menino. O Eunocelino cantava o tempo todo. Cantava na rua, cantava em casa, cantava enquanto ajudava no serviço. E com o tempo foi aprendendo uns acordes no violão. O que era brincadeira de criança foi virando jeito. E o jeito foi virando talento de verdade. Aí, a história ganha um detalhe importante. Quando ficou um pouco mais velho, ele começou a fazer serenata pela região de Turiaçu. Saía à noite com o violão, parava debaixo das janelas e cantava para as moças. Era assim que se conquistava a menina naquela época. Não tinha celular, não tinha mensagem, tinha voz e violão. E foi assim que ele começou a soltar a voz para o mundo de verdade. Depois disso, a família se mudou para Maracassumé.
E foi lá que ele passou a ser conhecido pelo nome artístico de Célio Nascimento. Já com algumas composições próprias, voz romântica afinada e um sonho que só crescia: gravar um disco. Só que tinha um problema. A gente está falando de um rapaz do interior do Maranhão, no início dos anos 80, sem dinheiro, sem contato, sem ninguém da indústria para abrir uma porta. Naquela época, conseguir gravadora para quem vinha de fora do eixo do Rio e São Paulo era praticamente impossível. A porta não estava só fechada, ela parecia uma parede. E é aqui que entra a peça mais importante dessa história toda: o pai dele. O seu Emenésio acreditou tanto no talento do filho que tomou uma decisão que pouquíssimos pais teriam coragem de tomar. Ele vendeu um terreno, vendeu mesmo, um pedaço de terra que, para a família de agricultor, valia uma vida inteira de trabalho, e usou esse dinheiro para pagar a gravação de uma fita cassete do filho num estúdio para 1 segundo. E pensa nesse gesto: um homem do interior, com 9 filhos para criar, abrindo mão de um patrimônio de verdade, porque acreditava que aquele menino ia longe. Não tinha garantia nenhuma. Podia dar tudo errado, o dinheiro podia ir embora à toa. Mas o pai não pensou 2 vezes. Com a fita gravada na mão, o Célio saiu divulgando o trabalho para todo lado. Mandou a gravação para empresário, para gente do meio musical, na esperança de que alguém, em algum lugar, ouvisse aquela voz e gostasse. E alguém ouviu. No comecinho dos anos 80, a fita do Menino de Colônia Amélia caiu nas mãos de um empresário ligado a uma gravadora. E o que aconteceu quando aquela voz começou a tocar no estúdio mudou tudo. A gravadora gostou, chamou o rapaz para conversar, topou contratar, só que tinha uma exigência que no papel parecia pequena, mas que ia mudar a identidade dele para sempre. E essa exigência tinha a ver com o nome. A exigência da gravadora era essa: mudar o nome. Eunocelino, Célio Nascimento. Para o pessoal da gravadora, aquilo não tinha força comercial, não pegava, não era nome que o povo ia gravar na cabeça. E numa época sem internet, sem rede social, o nome do artista era metade do trabalho. Tinha que ser fácil de falar, fácil de lembrar, fácil de pedir na loja de disco. O rapaz não gostou muito da ideia, mas topou. E foi assim que nasceu o nome que o Brasil inteiro ia aprender a conhecer: Adelino Nascimento. Aí veio o primeiro disco, lá pelos anos 80, o LP do Adelino Nascimento, o cantor apaixonado do povão. E olha que curioso o que aconteceu. Não foi a faixa de abertura que estourou, foi uma música lá do lado B, A Garota Proibida. Você conversar e proibir até que nas ruas nós dois. Que de repente caiu na boca do povo e foi parar nas paradas de sucesso. E quando a primeira já estoura desse jeito, o caminho tá aberto. Daí pra frente, foi disco atrás de disco. O Adelino entrou numa fase de produção que poucos artistas conseguem. Gravava, lançava, emendava no próximo, e os sucessos foram se acumulando. Menina Faceira. Menina faceira, eu te amo. Vou voltar arrependido. Este meu coração Não precisa chorar. não precisa chorar. De joelhos na terra. Deram a luz, fiquei de joelho na terra. Caminhoneiro apaixonado. Sou um caminhoneiro que trago no peito Bailarina. de você, bailarina. Taxista. Taxista, pode. Domingo na missa. Domingo na missa você estava tão bonito. Música de amor, de dor de cotovelo, de saudade. Exatamente o que o povo queria ouvir. E o Adelino fez sucesso de verdade onde o povão estava. Na Bahia, no Maranhão, em Pernambuco, no Pará. O norte e o nordeste do Brasil cantavam aquelas músicas como se fossem hino. Mas tem uma coisa no palco dele que merece atenção. Quando dava, o Adelino subia para cantar de blazer branco. Vinha com as dançarinas, soltava a voz e acontecia uma coisa bonita. O público não ficava só escutando. A plateia assumia a segunda voz. Às vezes, assumia o canto inteiro. Era o cantor e a multidão fazendo a música junto.
no mesmo fôlego. Esse era o tipo de comunhão que ele criava no palco. Não era show de quem assiste de longe, era show de quem canta junto. E aqui vem um detalhe que muita gente não sabe. O Adelino não cantava só para ele. Ele compunha para outros artistas também. A música Adeus Ingrata, por exemplo, virou um grande sucesso na voz do Cláudio Fontana. Quer dizer, parte do tamanho do Adelino estava também na voz dos outros, em música que ele escreveu e entregou para outro cantar. Isso é coisa de compositor de respeito, não só de intérprete. E agora presta atenção no tamanho dessa carreira, porque esse é o ponto que mais impressiona. A gente está falando de mais de 30 discos gravados ao longo da vida. 30 discos. Para você ter ideia, tem artista famoso, de mídia nacional, que não chega na metade disso a vida inteira. E o Adelino fez isso vindo de um povoado do interior do Maranhão, gravando por gravadora pequena, sem nunca ter aparecido direito na televisão nacional. E olha só onde isso vai dar. Até hoje, anos depois da morte dele, a música do Adelino continua rodando. Tem playlist oficial dele no YouTube que já bateu quase 6,5 milhões de visualizações. 6,5 milhões. Para um cantor que mal tem uma biografia escrita direito, que quase não aparece em livro de história da música brasileira, isso é de impressionar. A obra do homem ficou maior que o registro dele. Esse é o tipo de número que mostra o tamanho real do Adelino. Ele foi gigante, só que foi gigante longe dos holofotes do Sul. Foi gigante no Brasil, que a televisão grande quase não mostrava. E é aí que mora uma das partes mais curiosas dessa história. Porque enquanto o povo lotava as praças e cantava as músicas dele de cor, a imprensa nacional fazia de conta que ele nem existia. O Adelino era enorme no chão, no povo, na estrada. Mas era praticamente invisível nas grandes revistas, nos grandes jornais, nos programas de auditório da TV aberta. Dava show para a multidão num fim de semana. E na segunda-feira não saía uma linha sobre ele, em lugar nenhum. Esse descompasso entre o tamanho dele, no povo, e o silêncio da mídia grande vai explicar muita coisa lá na frente, inclusive o maior mistério dessa história toda. Mas no auge, nada disso parecia importar. O Adelino estava no topo do mundo dele, disco vendendo, praça lotando, povo cantando junto. Só que enquanto tudo isso acontecia no palco, do outro lado, longe das luzes, uma coisa ia crescendo devagar na vida do Adelino. E essa coisa não era boa. Essa coisa que crescia do outro lado tinha nome: a boemia. O Adelino gostava de uma bebida, cerveja principalmente e bastante. Com o tempo, descobriu uma mistura que virou companheira dele de estrada: cachaça com Coca-Cola. Virou fã daquilo. E a vida foi seguindo nesse embalo. Show, estrada, bebida e de volta para a estrada de novo. Era o ritmo de quem vivia o presente e não pensava muito no amanhã. Mas no meio dos anos 90, o Adelino resolveu arriscar uma coisa diferente. Por causa de toda aquela popularidade, ele foi convidado para entrar na política e topou. Em 1996, se lançou candidato a prefeito de Maracassumé, a cidade que ele chamava de lar, a terra do coração dele. Ali ele era ídolo, era o filho mais famoso que aquele lugar já tinha produzido. E tudo levava a crer que, com aquele nome todo, com aquele carinho do povo, ele entrava na prefeitura fácil. Só que urna é outra conversa. O Adelino não se elegeu, perdeu. E o homem que lotava a praça com a voz descobriu que aplauso não é voto. Uma coisa é o povo cantar a tua música. Outra coisa, bem diferente, é o povo te botar para administrar uma cidade. E aí ele fez o que talvez fosse o mais sensato. Largou a política de vez e voltou para o que sabia fazer de verdade. Voltou para a música, voltou para a estrada, seguiu gravando disco atrás de disco e rodando o Brasil, do jeito que sempre fez. Mas uma coisa, o Adelino nunca mudou. Mesmo no auge, mesmo conhecido no Brasil inteiro, ele continuou morando em Maracassumé. Não foi para o Rio, não foi para São Paulo atrás de holofote. Ficou na terra dele, levava uma vida simples por ali. Era visto com a família, com os amigos, no meio do povo, como se fosse mais um. O ídolo do povão era, de verdade, do povão. Não tinha pose, não tinha muro alto, não tinha distância.
Só que tinha um problema sério crescendo, e esse não dava para disfarçar: a saúde. Nos últimos anos de vida, o Adelino começou a ter crises de asma cada vez mais fortes, e não eram crises pequenas, dessas que passam com um remedinho. Muitas vezes o tratamento comum não fazia efeito, e ele precisava ser internado. O fôlego, que era a ferramenta de trabalho dele, a coisa que botava comida na mesa, começou a falhar. E aqui tem um detalhe que pesa na história: o Adelino, às vezes, achava que dava conta da saúde sozinho, sem médico, sem hospital, no peito. E quem já conviveu com gente assim, sabe como é. Quanto mais forte a pessoa foi a vida inteira, mais difícil é ela aceitar que precisa de ajuda. O Adelino vinha de uma família que enfrentou tudo na raça, daquela geração de ferro. Pedir socorro não era do feitio dele, só que dessa vez o corpo não ia esperar a teimosia passar. A gente chega então em abril de 2008. No sábado, dia 5, o Adelino subiu no palco na cidade de Japaratuba, em Sergipe. Mais um show, mais uma praça, mais um povo cantando junto. Um sábado como tantos outros que ele já tinha vivido. Ninguém ali nem ele imaginava que aquele seria o último. 2 dias depois, na segunda-feira, ele passou mal. O quadro respiratório, agravado por aquele histórico de asma, apertou de vez. Levaram ele para atendimento na região, mas a situação era grave, tão grave que precisaram transferir para Aracaju, para o Hospital de Urgência João Alves Filho. E ali, num leito longe de casa, longe do Maranhão, o Adelino travou a última luta dele. Não resistiu. Na manhã do dia 10 de abril de 2008, o cantor apaixonado do povão morreu. Tinha só 51 anos. 51. Para um segundo, e pensa nisso. Não era um velhinho aposentado, descansando dos tempos de glória. Era um artista ainda na ativa, ainda na estrada, ainda com voz, com plateia, com disco novo para gravar. Foi arrancado no meio do caminho. A notícia correu rápido pelo norte e nordeste. Chamaram ele de ícone do brega, de um dos maiores nomes do gênero. A morte dele repercutiu até na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, registrada como uma perda cultural do Maranhão. O corpo foi levado de volta para casa, de volta para o Maranhão, e o Adelino foi sepultado em Maracassumé, a terra que ele nunca quis deixar. E foi aí, depois que o caixão desceu, que começou a aparecer uma pergunta estranha. Uma pergunta que, quanto mais alguém puxava o fio, menos resposta tinha. Um homem que gravou mais de 30 discos, que lotou praça por mais de 20 anos, cadê tudo isso que ele juntou na vida? Aqui é onde a história fica diferente de tudo que você esperava. Quando a gente vai atrás da fortuna de um artista famoso, normalmente acha matéria de jornal falando de mansão, acha foto de carro importado, acha registro de fazenda, de inventário, de briga de herança na justiça. Com artista grande, sempre sobra rastro de dinheiro. Com o Adelino, não sobra. E olha que a gente procurou. Para um cantor desse tamanho, com mais de 30 discos e mais de 20 anos de estrada, o que se encontra de patrimônio é praticamente nada. Não tem mansão documentada, não tem fazenda registrada no nome dele que apareça em algum lugar, não tem lista de carros de luxo, não tem coleção de joia, não tem conta milionária revelada, não tem testamento conhecido, não tem nem inventário público mostrando o que foi dividido depois que ele morreu. Para um pouco e pensa em como isso é estranho. Um homem que arrastava a multidão, que vendeu disco por décadas, que tinha música tocando do Pará à Bahia, e quando ele morre, o rastro do dinheiro simplesmente some. É como se a fortuna de palco tivesse evaporado no caminho até o cartório. E aí surge a grande pergunta: para onde foi tudo isso? A verdade é que ninguém tem a resposta completa. E é aí que entra a parte que dá pano para discussão. Tem quem olhe para isso e diga uma coisa, que o Adelino simplesmente não juntou, que era homem de boemia, de viver o presente, de gastar o que ganhava na estrada e na vida que levava, que nunca foi de pensar em patrimônio, em guardar, em construir herança, que cantava, recebia, vivia e seguia em frente. Para essa turma não tem mistério nenhum. Tem um artista que viveu a vida como quis e não deixou bens, porque nunca quis acumular bens, mas tem quem olhe e enxergue outra coisa completamente diferente. Essa outra turma diz
que o problema não foi o Adelino, foi o sistema, foi a época, foi um Brasil que paga mal, o artista de fora do eixo, que não registra direito o que o povão produz, que deixa o ídolo do interior sem a estrutura que o ídolo da TV grande tinha. Lembra que a imprensa nacional praticamente ignorou o Adelino a vida inteira? Pois é, quem é ignorado pela mídia grande costuma ser ignorado também pela indústria. Contrato fraco, cachê pequeno para o tamanho do público, direito autoral que se perde no meio do caminho. Para essa turma, o Adelino produziu uma fortuna em música, só que essa fortuna ficou na mão de outros, não na mão dele. E aí fica a pergunta para você, que vai decidir lá nos comentários: foi escolha do Adelino viver sem juntar nada? Ou foi o Brasil, que não soube cuidar do que esse homem construiu? Porque tem um detalhe que torna isso tudo ainda mais intrigante. A música do Adelino não morreu com ele. Pelo contrário, o catálogo dele foi relançado por gravadora depois da morte. As músicas continuam no streaming, no YouTube, nas plataformas. Aquela playlist oficial que a gente falou, beirando os 6,5 milhões de visualizações, tá lá rodando, dando dinheiro até hoje. E aí vem a pergunta de 1 milhão. Esse dinheiro que a obra do Adelino gera hoje vai para quem? Quem administra isso? Quem recebe? Nas fontes públicas, isso não tá claro. E essa falta de clareza é, por si só, parte do mistério. Sobre a família, o que se sabe é o seguinte: o Adelino teve uma fase ligada a uma mulher chamada Auricélia, e ela não era só companheira, era parceira de música também, com nome em crédito de gravação. Foi uma fase de vida e de carreira ao mesmo tempo. Depois, no fim da vida, a esposa dele era Aritânia. A imprensa da época registrou que ele morreu deixando 4 filhos, mas mesmo aí, na parte da família, da sucessão, de quem ficou com o quê? A documentação pública é magra. Para um artista tão grande, o que sobrou de registro formal sobre o que ele deixou é quase nada. O legado afetivo é gigante. O legado em cartório é quase invisível. E talvez seja exatamente isso o mais forte dessa história toda. Porque a gente começou esse vídeo perguntando: cadê os luxos do Adelino? E a resposta, depois de toda essa procura, talvez seja a mais simples e a mais bonita possível. O luxo do Adelino nunca foi de cartório. O luxo do Adelino estava no palco. Era o blazer branco, era a praça lotada, era a dançarina ao lado, a voz solta no microfone e o povo inteiro cantando junto, mais alto que ele. Esse era o patrimônio do Adelino Nascimento. E esse ninguém conseguiu inventariar, dividir ou levar embora. Pensa nisso. A mansão a gente não achou. O carro de luxo não apareceu. A fortuna em conta sumiu no caminho. Mas Menina Faceira continua tocando. Garota Proibida continua rodando. Tem gente nesse exato momento, em algum baile, em algum boteco, em algum aparelho de som de cozinha no interior do Maranhão, cantando música do Adelino sem nem saber direito quem ele foi. E é aí que a história fica bonita. Porque o Adelino não virou peça de museu. A obra dele não morreu junto com ele. Pelo contrário, continua viva, continua andando, continua emocionando gente que nem era nascida quando ele estava no auge. As músicas estão lá, no streaming, no YouTube, rodando todo dia, somando milhões de visualizações. Um artista que mal aparece em livro de história da música brasileira continua sendo ouvido como se ainda estivesse na estrada. E não parou nisso. Outros cantores gravaram tributos em homenagem ao Adelino. O irmão dele, o Edésio Nascimento, que inclusive compôs músicas pro Adelino lá atrás, seguiu carregando o nome da família na música, mantendo o legado vivo. E na terra dele, em Maracassumé, o nome do Adelino virou referência de orgulho, proposta de batizar espaço cultural com o nome dele. Homenagem na Câmara, o filho mais famoso daquele chão pequeno do Maranhão, transformado em patrimônio da cidade. Quer dizer, o homem morreu, mas o nome ficou plantado, e talvez seja exatamente isso que valha mais no fim das contas, porque dinheiro acaba, propriedade se vende, se divide, se perde no tempo, carro enferruja. Mais uma música que o povo decorou e passa de geração em geração, essa não tem inventário que dê conta, essa não cabe em cartório nenhum. O Adelino virou memória, virou trilha sonora da vida de muita gente simples, que se viu nas letras dele
que chorou e dançou ao som da voz dele. E memória, meu amigo, é o único bem que ninguém consegue tirar de você. O homem saiu de um povoado esquecido no mapa do Maranhão, com uma fita cassete na mão e a fé de um pai que vendeu um terreno para apostar nele. Mudou até de nome para caber no gosto do Brasil e transformou a dor do brasileiro comum em música que o país inteiro cantou. Pode ter morrido cedo, com só 51 anos. Pode ter deixado um patrimônio material que ninguém consegue achar. Mas deixou a coisa mais difícil de deixar nessa vida. Deixou saudade e deixou canção. No fim, o Adelino provou uma coisa que muito milionário nunca vai entender. Que tem gente que junta bens e é esquecida no dia seguinte ao enterro. E tem gente que não junta quase nada, mas continua cantando no coração do povo muito tempo depois de partir. E esse talvez tenha sido o maior luxo de todos. Agora me diz, para você, o que vale mais no fim da vida, deixar bens e dinheiro guardado ou deixar uma canção que o povo nunca esquece? Comenta aí embaixo. Time dos bens ou time da música? Se essa história mexeu com você, deixa o teu like e se inscreve no canal para não perder as próximas. Porque no próximo vídeo a gente vai contar a história de outro grande nome da nossa música. Uma trajetória de sucesso, mas com um fim ainda mais triste que o do Adelino. Você não vai querer perder. Até lá!